Olá pessoal, bom dia a todos. Nós estamos aqui na EIDE para fazer uma breve introdução ao nosso webinar sobre as repercussões das novas NRs de Saúde e Segurança do Trabalho, do GRO, da nova NR7, NR9. E para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Canho, eu sou médico do trabalho, especialista pela ANANT e atuo na área há mais de 30 anos. Hoje nós vamos dar uma pequena pincelada sobre as alterações na NR7 e na NR9, ok? Quais são os pontos mais relevantes que alteraram nessas NRs? Bom, primeiro ponto relevante é que o PCMSO deve ser baseado no PGR. Até então, naquele momento que nós estamos vivendo, a NR9 ela era o substrato para a elaboração do PCMSO. Como a NR9 mudou o seu contexto, hoje ela se atém, a nova redação se atém especificamente aos riscos químicos, físicos e biológicos, e o PCMSO não faz um monitoramento só desses perigos, nós vamos nos basear no PGR, que é um programa mais amplo de gerenciamento de risco. Tá? Outra coisa importante é que anteriormente eram 4 diretrizes básicas, agora são 14 diretrizes básicas. Então as responsabilidades do PCMSO aumentaram bastante, inclusive com uma interface com a Previdência. Outra alteração é que ela trouxe todos os assuntos médicos das outras NRs para a NR7. Então, tudo que se relaciona com a parte médica deve vir ser discutida na NR7. Então, por exemplo, trabalho de mergulhador, né? Este tipo de controle tem que estar dentro da NR7 e não mais na NR específica de trabalho em condição hiperbárica. Outra ampliação importante é do quadro 1 dos parâmetros de monitoração biológica, agentes químicos. Vocês sabem que esse quadro 1 estava bastante desatualizado, então ele foi atualizado e vai passar ainda por outras alterações, adequando metodologias, tá? Para se tornar cada vez mais efetivo. Uma alteração importante em relação aos exames médicos, ocupacionais, clínicos, é sobre a periodicidade. Ela mantém aquela periodicidade de acordo com o coordenador, o médico responsável, ou a cada 2 anos, na ausência de risco, mas ela retirou aquela período da faixa etária de 18 a 45 anos. Então agora, sem riscos, independente da faixa etária, independente dos outros fatores que levam a uma redução dessa periodicidade, o exame será realizado a cada 2 anos. Outra mudança, mais uma mudança de nomenclatura, deixa de existir o nome exame de mudança de função e ele passa a se chamar o exame de mudança de riscos ocupacionais, o que é muito mais coerente. Quando há mudança de risco, se faz o exame de mudança de riscos ocupacionais. Outra alteração, caiu o exame audiométrico após 6 meses da admissão, tá? Especificamente. E desobriga o exame de retorno ao trabalho para a licença maternidade. Permanece o exame de retorno ao trabalho para aqueles afastamentos normais, acima de 30 dias, mas para o retorno ao trabalho da licença maternidade já não é mais obrigado. A não ser, obviamente, que a trabalhadora tenha algum fator que seja motivo de preocupação por parte do médico. Outra coisa, inclui o CPF na identificação, lá do ASO, né? E
Também o ASO serve também como exame de aptidão para as atividades especiais, tá? Bom, o ASO ele deve conter todos aqueles itens obrigatórios, e foi incorporado o CNPJ da empresa, que não era obrigatório, agora é obrigatório, e o CAEPF, que é o Cadastro de Atividade Econômica de Pessoa Física, quando for exercido por uma pessoa física aquela atividade. Então, além do nome completo do empregado, do CPF, da função, tem que haver a descrição dos perigos ou fatores de risco classificados no PGR, tá? Ou a sua inexistência, em caso de não haver esse tipo de descrição de perigo ou fator de risco. Tem que haver ainda a indicação e data de realização dos exames clínicos, ocupacionais e dos exames complementares, a definição de aptidão ou inaptidão para a função do empregado, o nome do registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, o nome mudou, não é mais médico coordenador do PCMSO, é médico responsável, a data, número e registro profissional da assinatura do médico que realizou o exame clínico, isso permanece, e a aptidão para trabalho em atividades especiais, deve ser consignado no ASO. Então, trabalho em altura, trabalho em espaços confinados, ou qualquer outra atividade que exija essa aptidão. Bom, e quando houver uma realização de exame complementar sem que tenha a realização do exame clínico concomitante, a empresa, a organização, emitirá um recibo de entrega do resultado, devendo ser fornecido ao empregado em meio físico quando solicitado. Não existe um modelo desse comprovante de entrega de exames, mas ele deve constar lá o nome do trabalhador, seu CPF, a indicação dos exames que foi submetido, o nome do médico responsável pelo PCMSO e o nome da pessoa que entregou aquele resultado para o trabalhador. Sobre a NR9. A NR9 deixou de ter a denominação de programa, tá? Hoje ela é chamada de avaliação e controle da exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. Então deixa de exigir o PPRA como um programa formal, podem ser elaborados programas específicos, tá certo? E os resultados da aplicação da NR9 têm que ser incorporados no inventário de riscos e nos planos de ação. Isso vai ser mais bem detalhado posteriormente. E a abordagem da avaliação gradual de exposições com foco sempre na prevenção. O mais importante é que a NR9 agora vai ser especificamente para agentes químicos, físicos e biológicos. Não serve como laudo de insalubridade e nem como laudo de periculosidade. Ok? Ele vai ser um laudo específico dessas exposições. Alguns anexos que estavam na NR15 já estão vindo para a NR9. Então, anexo de vibração, anexo de calor, anexo de ruído e em elaboração os agentes químicos, agentes biológicos e radiações e pressões anormais. Portanto, há uma alteração em relação àquilo que a gente vinha praticando nos últimos 25 anos e tudo isso tem que estar harmonizado na NR1, que é a NR de gerenciamento de riscos ocupacionais, que integra todas as NRs, através do estabelecimento de um programa de gerenciamento de risco.
Essa era uma breve informação que eu gostaria de passar para vocês e convidar vocês para ir preparando as suas dúvidas, as suas perguntas para o nosso webinar. Muito obrigado pela atenção e até mais.